primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1, que diz: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão benditas. Assim, Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de começar essa mensagem falando desse versículo 1 do capítulo 12, 1 e 2, principalmente. E no contexto dessa palavra, nós temos essa tradução. Algumas traduções são diferentes. Eu creio que lendo, os irmãos e as irmãs perceberam que o texto tem algumas palavras diferentes. Mas no pergaminho original, nesse endereço, Gênesis 12, quando Deus vai falar com Abraão, ele fala uma frase, bem nesse momento, que é essa frase em aramaico, ou na língua dos hebreus, no qual foi encontrado o texto original, é uma frase que diz, Lech Lecha. Essa frase tem um significado, algo como se fosse, saia para ti mesmo, ou saia por você mesmo. Eu fico com a primeira opção, saia para ti mesmo. O que Deus estava dizendo para Abraão? Nós precisamos entender um pouco do que aconteceu antes e depois desse momento. A palavra vai dizer, nesse mesmo tempo, que Deus olhou para a terra e não achou ninguém que o conhecesse. Então nós temos o começo de todas as coisas. Nós temos o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. Nós já sabemos o que aconteceu com eles. Nós tivemos Caim, Abel, Sete, até chegar em Moisés. E depois do dilúvio, a família de Moisés, os filhos de Moisés, vão repovoar a terra. E para cada filho vai nascer um povo. E a história vai indo. Em algum momento, as pessoas vão se esquecer de Deus. Ou seja, os filhos de Noé contam a história para os seus filhos. E na tradição, aquela história vai passando. E a terra vai sendo povoada e cada um vai para longe. Só que fica muito claro que o esquecimento faz com que o nome do Senhor, o Deus de Noé, seja esquecido. Nós vamos ver isso se repetindo algumas vezes na Bíblia. Lá na frente, depois do Gênesis, lá pelo livro de Juízes, vai ter um versículo que diz assim: e se levantou uma nação que não conhecia os sinais que Deus operou naquele mesmo povo Israel. Eu gostaria de começar a mensagem nessa noite falando um pouco sobre esquecimento. É algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o esquecimento ele é uma arma de Satanás contra as nossas vidas. O esquecimento faz com que nós abandonemos coisas, hábitos, pessoas, coisas importantes. O esquecimento faz com que nós abandonemos marcos da nossa vida que vão nos impedir de cair novamente nos mesmos erros, de nos tornarmos novamente cativos de Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Quando acontece um evento na nossa vida e a gente vê que algo muito ruim aconteceu, o que a gente pensa? Olha, eu estou tendo a oportunidade de aprender alguma coisa.
Eu nunca mais vou confiar em determinada pessoa. Eu nunca mais vou agir de determinada forma na minha vida, porque a minha ação fez com que eu perdesse dinheiro, com que eu ficasse doente, com que eu fosse traído, com que eu fosse abandonado. De alguma forma, se eu não provoquei esse mal na minha vida, eu permiti, eu abri a porta para que alguém me fizesse mal. Então, diante desta perca, diante dessa decepção, não há mais o que fazer senão aprender com isso, sim ou não? E aí, meus irmãos, nós guardamos aquilo no nosso coração e eventualmente, em algumas outras oportunidades, alguém vai se aproximar de nós com a mesma conversa, a gente vai se lembrar da mesma situação, e o que vai acontecer? Nós não vamos permitir que aquilo aconteça, porque nós nos lembramos do que aconteceu da última vez, e a lembrança faz com que nós não caiamos nos mesmos erros. Agora, saindo do Primeiro Testamento ou do Velho Testamento, como preferir, nós vamos lá para os Evangelhos. E olhando para a pessoa de Jesus, eu vou entender algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Jesus, ele já sabe exatamente o que esperar de nós. Jesus já espera que nós vamos falhar. Ele já espera que nós vamos errar. Ele já admite que nós vamos pecar. Não à toa que nós entendemos que o Senhor, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Mas quem é o pecador? O que vai acabar pecando em algum momento. E Jesus está tranquilo com isso. Em nenhum momento você vai ver Jesus falando assim, ó, se você pecar, a minha glória vai se apartar de você. Jesus não fala isso. O que Jesus fala? Não pequeis, mas se pecais, tens no céu um advogado. Não é assim que está escrito lá nos Evangelhos? Ele já sabe que a gente vai errar, mas o que Jesus não quer? Que a gente cometa sempre os mesmos erros. Sabe qual que é a maravilha de ser cristão, de entender a mensagem da Bíblia Sagrada? É saber, meu irmão, que os teus erros, os teus pecados, eles não vão te levar para o inferno. Os teus pecados, eles vão te levar para mais perto de Jesus, desde que você entenda que esses pecados que você já cometeu, você não precisa cometê-los mais. Quantos aqui ouviram isso? Aleluia. Está escrito, o salário do pecado é a morte, sim ou não? Mas a vida é o dom gratuito de Deus, do Senhor. Ora, se eu pequei e eu recebi o perdão daquele pecado, nunca mais. Se eu reconheço aquele perdão, eu estou livre. Eu fui liberto daquele pecado, e aquele pecado me ensinou uma lição. Ele me ensinou que eu posso cair no vício se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não tomar cuidado. Aquele pecado me ensinou que eu não sou melhor do que o meu irmão, que eu não posso condenar aquele que pecou como eu, mas aquele pecado também me ensinou que eu não devo mais retornar para ele. Então esse pecado me levou a um passo a mais perto de Jesus. Essa é a mensagem da cruz. É assim que Jesus quer que a gente aprenda. Mas existe uma segunda coisa que eu quero dividir com você também, que está por toda a Bíblia. A questão de Jesus não é contra o pecado, é contra a iniquidade. O que é a iniquidade? O prazer no pecado. Pecar de forma consecutiva, ter prazer naquilo, saber que é errado e continuar imerso naquilo e sempre inventar uma desculpa para não abandonar aquela condição. Isso me afasta do Senhor Jesus. Isso faz com que o Senhor Jesus não me receba como seu filho. Faz com que eu negue Jesus, faz com que eu negue a cruz, faz com que eu abra mão do perdão do Senhor Jesus. E quando eu caio na iniquidade? Quando eu esqueço do sangue do Senhor Jesus Cristo, que me purificou para a libertação e que me levou para a salvação. Eu me esqueço da libertação, eu me esqueço do sacrifício, eu me esqueço do efeito que aquele erro provocou na minha vida, eu me esqueço da cadeia que foi colocada sobre as minhas mãos, sobre os meus pés, aquelas algemas. Eu me esqueço de como era viver no pecado, eu me esqueço de como era ser escravo de Satanás, e aí toda vez que eu me esqueço, o que acontece? Eu sou condenado de novo. Meu Deus. Irmão, como eu faço então para não me esquecer? Tem muita coisa que dá para fazer.
Não existe uma receita de bolo, mas uma delas nós estamos fazendo aqui hoje. Porque quando você participa de um culto, quando você canta uma canção, que nós vamos chamar de hino, que nós vamos chamar de louvor, quando você para escutar uma palavra, quando você faz qualquer coisa, nós fazemos essas repetições para quê? Para não nos esquecermos de quem nos libertou, de quem nos salvou, da onde Ele nos tirou, por que Ele nos tirou, quantas pessoas estão lá e não receberam essa libertação, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos escolheu e Ele nos colocou limpos, nos deu vestes de adoração e tornou a nossa vida melhor do que o que ela é. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para que nós não possamos nos esquecer da nossa libertação. E qual que é a luta do diabo, o inimigo das nossas almas? Ele quer que nós esqueçamos. Irmão, viver em paz é algo que nós precisamos prestar muita atenção e tomar cuidado para não confundir a paz com o tédio. Você imagina alguém que nasceu e cresceu num lar onde havia muita violência, muita gritaria, muita bagunça. Irmão, aquela criança cresceu, se tornou um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem. Aquela pessoa nunca viveu em paz. E aí um dia ela buscou a Deus, cansada daquela vida, e Deus deu paz para ela. Você imagina alguém que nunca viveu em paz e de repente essa pessoa está em paz. A pessoa no primeiro momento sabe o que ela vai sentir? Tédio. Poxa, mas não tem ninguém gritando comigo, não tem um barulho, não tem uma panela voando, não tem um martelo voador, não tem ninguém me acordando de madrugada. Você já percebeu? O mundo jaz no maligno, e se a gente se acostuma com o que é ruim, quando nós somos libertos, a gente sente falta do cativeiro, a gente sente falta da prisão. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles não falaram para Moisés: vamos eleger um novo governador e voltar para o Egito? Porque lá a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha comida. Não é assim que está escrito? Eu preciso tomar cuidado, meu irmão, porque não é que eu não posso sentir falta da prisão, eu preciso saber que eu vou sentir falta dela, e eu preciso resistir. Quantos estão ouvindo isso? E eu quero voltar aqui e dizer: o esquecimento é a arma de Satanás para roubar aquilo que o Senhor Jesus nos deu. O inimigo das nossas almas, ele não tem poder e nem autoridade para nos tirar nada que foi dado pelo nosso Senhor, a não ser que nós abrimos mão. Vocês escutaram o que eu falei aqui nessa noite? Existem coisas que o Senhor te deu, que nem o diabo, nem as pessoas, ninguém pode tirar de você. A única forma disso sair da sua vida é se você abrir mão. E a forma mais fácil, aonde o diabo vai gastar menos energia para tirar aquilo que Deus me deu, para fazer com que eu abra mão das promessas do Senhor para a minha vida, é através do esquecimento. Como que eu me esqueço? Deixando de olhar para a minha vida, deixando de ser grato, deixando de vir ao culto, deixando de ouvir a palavra, deixando de cantar os louvores, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de ser crente. Aí eu vou esquecer. O Senhor está nos chamando aqui nessa noite, e Ele está dizendo para alguém aqui: eu tenho muitas coisas ainda para fazer na sua vida. Existem coisas poderosas para acontecer, existem coisas maravilhosas pela frente, existem sonhos que eu coloquei no seu coração, existem coisas que você deseja e que não são desejos seus. Eu coloquei os meus desejos no seu coração e você acha que é um sonho seu, mas eu vou realizar na sua vida, porque quando eu realizar na sua vida, o meu nome será exaltado. Você saberá que você não tinha condições nem de sonhar e nem de alcançar o que eu vou fazer acontecer na sua vida, mas antes que isso aconteça, se lembre da onde eu te tirei, se lembre aquilo que eu já coloquei nas suas mãos. Aproveite e desfrute daquilo que já é seu, porque eu já te dei. Seja grato ao Senhor, não porque o Senhor precisa que você seja grato a Ele, é porque a gratidão não vai deixar que o diabo roube, leve aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Aleluia. O Senhor olhou para a terra
E ele não viu ninguém que o conhecesse, porque as pessoas se esqueceram. Em algum momento os filhos pararam de contar as histórias para os seus pais. E não havia mais culpa, porque uma criança nasceu e ela nunca ouviu falar de Deus. E Deus olhou e viu que ninguém mais o conhecia. Então ele passou para a segunda opção. Ele falou assim: Deus, eu vou procurar alguém que seja pelo menos honesto, que tenha pelo menos um coração bom, para que eu volte a me manifestar na terra. O Senhor está nos revelando aqui as formas pelas quais Ele vai se manifestar na terra. Ele poderia fazer de qualquer forma, mas Ele escolheu manifestar-se através das pessoas, através dos seres humanos. Primeiro, através daqueles que o reconhecem como Senhor. E em segundo, aqueles que têm um bom coração. Veja que para Deus é mais importante quem o reconhece como Senhor do que para aqueles que são bons ou não de coração. Porque se eu reconheço que Deus é Deus, Ele pode transformar o meu coração. Ele olhou e procurou alguém que o conhecesse, que o reconhecesse, e ele não achou. Então ele falou: bom, alguém que pelo menos seja bom. E o texto, ele vai falar que não foi tão fácil para Deus. Ele esquadrinhou a terra. As pessoas na sua natureza são ruins. Então por que nós geramos uma expectativa tão grande, esperando que as pessoas sejam boas? Se Deus não encontrou facilidade em achar alguém na terra para que Ele pudesse voltar a se manifestar, por que então que a gente se decepciona tanto, esperando que as pessoas sejam honestas, esperando que as pessoas façam a parte delas? Por que nós esperamos que as pessoas ajam de forma correta? O Senhor fala aqui nessa noite sobre corações decepcionados. Pessoas decepcionadas com seus pais, pessoas decepcionadas com seus filhos, pessoas decepcionadas com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus líderes no emprego, com seus governantes, com seus políticos. Existe uma chamada do Senhor aqui para mim e para você nessa noite. Não espere das pessoas além daquilo que elas podem entregar. Veja uma palavra que está sendo repetida nesse altar: o mundo jaz no maligno. Se eu, o Senhor, não encontrei com facilidade alguém que tivesse um coração bom, por que você está tão decepcionada? Por que você está tão decepcionado com a forma como as pessoas deveriam agir? Meu irmão, se você esperar das pessoas exatamente o que você deveria esperar delas, você não vai mais sentir a dor da decepção. Ah, irmão, mas eu não falho com ninguém, eu sou honesto, eu cumpro os meus horários, a palavra que eu dou eu cumpro, glória a Deus. O Senhor achou alguém pela qual ou pelo qual Ele pode e vai se manifestar na face dessa terra. Mas saiba que você é raro. Quantos ouvem o que eu estou dizendo? O Senhor não vai usar alguém decepcionado. Sabe por quê? A decepção tira a tua força. A decepção tira a tua energia. A decepção não deixa você trabalhar. A decepção, você olha, quando a gente está decepcionado, você fala: bom, para mim fazer alguma coisa eu vou precisar de ajuda, mas eu estou decepcionado com as pessoas, eu não quero a ajuda de ninguém, eu não quero que ninguém colabore comigo. A decepção nos isola, a decepção nos tira do... Meu irmão, livre-se da decepção. Como eu me livro da decepção? Esperando das pessoas exatamente aquilo que elas podem entregar. Sabe o que as pessoas podem entregar em linhas gerais? Nada. E quando elas tentarem, elas vão falhar. Elas vão marcar um compromisso com você e vão chegar atrasadas. Imagine que seus pais, eles se esforçaram para entregar mais do que eles receberam dos pais deles. Imagine que seus filhos não imaginaram que iam te machucar tanto. Imagina que o teu chefe lá no trabalho, o teu chefe, ele acha que ele está sendo muito bom com você. Imagine, meu irmão, que as pessoas, elas só vão entregar aquilo que elas podem entregar. Mas enquanto
esperando aquela pessoa. Não é aquela pessoa, é Deus que está se manifestando através daquela pessoa na sua vida. Sabe como o Senhor se manifesta para mim e para você? Através do leite da sua mãe te sustentando e visitando cada célula do seu corpo. Quando você é uma criança que mal enxerga, que não consegue pedir nada, mas aquele leite entra dentro de você e te fortalece e te abençoa. É o próprio Deus fazendo uma obra. Quando você é uma criança, existem coisas que você precisa saber, senão o mundo vai te devorar, e aquela professora não abre mão de te ensinar, por mais que ela precise repetir aquela explicação. É o próprio Deus te dando conhecimento para que você possa se defender quando não tiver ninguém para te defender. Meu irmão, sabe quando Deus se manifesta? Quando você está sozinho ali, triste, angustiado, depressivo, e toca aquela canção, seja na internet ou no rádio, que visita o teu coração, coloca o teu espírito de pé, alimenta a tua alma e te diz: vamos nos levantar e lutar por mais um dia. É o próprio Deus na boca do cantor, é o próprio Deus na caneta do professor, é o próprio Deus no peito daquela mãe. É Deus se manifestando através das pessoas para te ajudar, te levantar, te sustentar, te ensinar, te apropriar do poder, da glória, da unção dele. Aleluia. É Deus. Às vezes a gente está na luta, está na prova, a gente pergunta assim, igual a criança mimada: cadê Deus? Já viu alguém falando assim? Se você nunca viu ninguém falando assim, então corre o risco de você ser essa pessoa. Cadê Deus? Eu sou crente desde criança aí, né? Antigamente formava uma fila, a gente orava, a pessoa contava o problema e estava naquela luta, só contava a luta que você dava glória a Deus que era com ela e não era com você. Aí a pessoa chorando no final: cadê Deus que está vendo a minha luta? Cadê Deus? Deus, ele tem suas formas de se manifestar, e uma delas, com certeza, é através daquela mão que se estende para te ajudar no dia da tua aprovação, da tua luta, no dia que você mais precisa. É por isso que tem algumas pessoas na sua mente que só de lembrar já vai uma lágrima no olho. Meu Deus, eu não tenho como retribuir o que aquela pessoa fez por mim. Se eu viver 1000 anos, eu não tenho como devolver. Aquela pessoa não sabe como aquela palavra me ajudou. Ela não sabe como aquela ajuda financeira naquele momento fez a diferença na minha vida. Ela não sabe como a atitude dela mudou a minha vida. Meu irmão, ela não sabe nem vai saber, porque foi Deus. Ela está seguindo a vida dela. Ela nem sabe. Ela não fez esforço nenhum. Foi Deus que desceu na vida dela. Aleluia. E Deus é tão grande que Ele não precisa nem que você seja grato a Ele. Ele deixa você ser grato a quem Ele usou. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Você já viu uma mãe olhando para um filho? Repara, ela olha assim, irmão, parece que o mundo para. É o olhar de Deus para a gente. Deus se manifesta para nós através da nossa mãe, do nosso pai. Tem gente aqui que tem 2, 3. Eu não vou falar para quem tem mais de um, porque geralmente é para quem tem de 2 para frente. Toda mãe, todo pai tem um filho que tem uma relação melhor. Eu não estou falando de filho preferido. Não vamos entrar nessa seara, não dá certo. Mas eu estou falando que toda família tem um filho que tem uma relação um pouquinho melhor, sim ou não? Então achamos um ponto de concordância. É ali, meu irmão, que você entende como que Deus trabalha. Porque tem uns filhos que têm uma relação melhor com Deus. Eu estava meditando esses dias naquela parábola do filho pródigo. Vocês já repararam que a parábola do filho pródigo não tem nada a ver com o filho pródigo? Ela é sobre o irmão. Porque no final o irmão chega no pai e fala assim: eu sempre tive aqui
Ele está com raiva porque o irmão dele voltou. Ele não está entendendo o que está acontecendo. A parábola do filho pródigo, meu irmão, ela conta que tem um rapaz que ele é doidinho e ele não perde uma oportunidade. Então ele pega a herança dele e gasta. Quando a herança acaba, ele volta. E irmão, se alguém falar para ele parar, ele vai parar. Mas se ninguém falar nada, ele vai indo. E é o que eu comecei a pregação falando: Jesus não tem problema nenhum com quem peca, ele tem problema com quem permanece no. Mas sabe o que é perigoso? O irmão que ficou lá só observando. Ele não fez nada. Ele teve até vontade de fazer o que o outro fez, mas ele não fez. E aí no dia que o outro volta e é honrado pelo pai, ele questiona, ele fica com raiva, ele não entende. Ele não tem as suas próprias experiências. E aí ele fica frustrado, achando que o pai deve alguma coisa para ele. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. O que vai nos frustrar, o que vai nos decepcionar e o que vai nos afastar de Jesus Cristo não é o pecado, eu vou repetir, é a iniquidade e achar que nós merecemos. O irmão do filho pródigo, ele acha que ele merece mais atenção que o irmão, porque ele não errou os erros do irmão. E o pai responde o quê? Meu filho, você sempre esteve aqui. Agora, o seu irmão estava perdido e se achou. Não era para ele ter voltado, mas eu estou feliz porque ele voltou. Eu não estou feliz pelo que ele fez, eu não estou recompensando o erro dele. Eu estou mostrando que ele é bem-vindo aqui. Ele nunca mais precisa ir embora. O irmão do filho pródigo, ele prefere ficar com raiva. Ele prefere se decepcionar com o pai e com o irmão. Ele prefere ter uma vida ruim, podendo ter uma vida boa. Meu Deus, o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. O Senhor já está falando sobre esquecimento, sobre frustração, sobre decepção, sobre achar que merece alguma coisa. Olha quanta coisa está impedindo alguém aqui de dar glória a Deus, de ser feliz, de desfrutar aquilo que Deus já deu. O Senhor já falou aqui, ó, eu vou fazer coisa grande, mas antes de eu fazer, começa a desfrutar aquilo que eu já coloquei na tua mão. Deus olha para a terra e não vê ninguém. Vou procurar pelo menos quem seja honesto. E para Deus não é fácil. Ele esquadrinha a terra, ele procura a terra. E ele acha Abraão, que era honesto. O que é uma pessoa honesta? O que é uma pessoa honesta? Eu esqueci aqui meu celular. Aí o Abraão chega, opa, tem um celular aqui. De quem é esse? Se eu falar vai aparecer uns 10 donos para esse celular aqui. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Você perdeu alguma coisa? Acabou de sumir meu celular. Como que é o seu celular? É preto, tem uma capa grossa, tem um negocinho de ferro atrás. Tá aqui. Por que ele fez isso? Por qual motivo? Tinha alguém olhando? Ele poderia ter ficado com aquele celular? Por que ele não ficou? Você sabe quem que é importante para Deus? Sabe quem que Deus vai honrar em público? Aquele que honra a Ele no secreto. Por que eu faço certo? Porque eu prefiro. Não tem ninguém me obrigando. Não tem ninguém me forçando. Não tem uma pena sobre mim. Tive a oportunidade de pregar sobre isso aqui. A lei, o apóstolo Paulo fala sobre a lei. A lei é para os transgressores. A lei é para os criminosos. Meu irmão, quem tem Jesus, quem tem Deus, não precisa de lei. Faz o que tem que ser feito por prazer. Faz o certo pelo certo. Faz porque é prazeroso fazer. Faz porque é exatamente isso que Jesus teria feito no meu lugar. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo fala: a letra mata, mas o Espírito... Tem gente que pega essa palavra, meu irmão, e torce. Meu irmão, o apóstolo Paulo está falando o seguinte:
Qual que é a letra que ele está falando? A letra da lei. Porque quem fica estudando a lei, não fica estudando para falar, olha, eu tenho que me enquadrar. Não, meu irmão, tem gente que fica ali, ó, com a lupa em cima da lei, procurando aqui, ó, como é que eu posso acusar meu irmão? Eu estou vendo ele ali errando, onde eu vou achar aqui alguma coisa na lei para me condenar aquela meretriz, aquele bandido? Ah, daqui, e ficarão de fora os bandidos. É assim ou não é? A letra, mas qual letra? A letra da lei. Mas olha só, aquele que já foi tocado pelo mestre, aquele que se lembra todos os dias daquele dia do seu encontro com Jesus, eu não preciso mais da lei. Aleluia. A lei está incorporada em mim, a lei se tornou viva em mim, a lei foi manifesta no meu Senhor. E se eu sigo a Jesus, eu não preciso me preocupar com a lei, eu vou fazer o certo, porque eu estou andando sobre as pisaduras do Senhor Jesus, eu estou seguindo o caminho que Ele seguiu, então eu não preciso me preocupar, eu sempre vou acertar. Quantos podem glorificar ao Senhor diante desta palavra? Ele procurou Abraão, que Abraão fazia certo, porque era certo. Mas Abraão tinha deuses, ele serviu os deuses daquela época. O que para Deus é mais importante? Aquilo que eu faço com consciência. Você precisa saber por que você está aqui nessa noite. Você precisa saber o porquê as coisas que estão acontecendo aqui estão acontecendo. Existe um versículo que eu amo muito, que ele diz: o nosso Deus habita no meio dos louvores. A palavra louvor, ela significa elogio. Enquanto nós louvamos os louvores de Deus, nós estamos elogiando o nosso Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, pelos caminhos que Ele trilha, por como Ele virá até nós, sem que nós possamos ir até Ele, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Porque nós oramos, porque a oração faz com que eu converse comigo mesmo. Meu irmão, Deus não precisa que você ore a Ele, mas Ele sabe que você precisa da oração para que o seu espírito seja alimentado. Meu Deus, por que a gente jejua? Porque a gente precisa enfraquecer a carne. Quando a gente enfraquece a carne, o espírito fica forte. Mas por que não precisa o espírito ficar forte? Porque o espírito é a partícula que saiu de dentro de Deus e agora ela está dentro de mim. Então eu fortaleço o Deus que está dentro de mim e eu entro em contato e em comunhão com Ele. Olha como a consciência é importante. E o culto racional faz com que eu vou sair daqui ali perto das 8 horas melhor do que eu entrei, com mais sabedoria do que quando eu cheguei. Aleluia. Eu posso ter chegado possesso, eu vou sair liberto. Eu posso ter chegado cansado, eu vou sair restaurado. Eu posso ter chegado humilhado, eu vou sair daqui exaltado. Eu posso ter chegado aqui quebrado, mas assim está escrito: Ele não esmaga a cana trilhada, Ele não apaga o pavio que fumega. Eu saio daqui melhor do que o que eu cheguei, porque eu sei porque eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu entendi o que está acontecendo. Aleluia. Eu fui achado de Deus porque Ele encontrou algo que é dele dentro de mim. A honestidade é dele. Nós não podemos ser honestos. Repita isso comigo: eu não posso ser honesto. Repita isso comigo: eu não posso ser bom. Não existe bondade em mim. Repita: não existe coisas boas em mim. Repita isso comigo. Fale assim: não existe honestidade em mim. Fale assim: olha, se eu for honesto. Fala assim comigo: se eu for honesto, é porque é Deus dentro de mim, é Deus falando através de mim, é Deus agindo através de mim. Fale assim: Senhor, haja através de mim, opere através de mim, se mova através de mim. Senhor, que eu seja o seu instrumento. Fale com autoridade: Senhor, que eu seja o teu instrumento de bondade, de bênção, de tudo que é teu, de tudo que é teu. Que eu não haja, fale assim, que eu não haja conforme a minha natureza humana, corrupta,
mentirosa, sarcástica, vingativa, mas que eu haja como o Senhor, que eu haja de acordo com o teu reino, que eu haja de acordo com as tuas promessas, porque assim elas se cumprirão na minha vida. Se alguém crê nessas palavras, dá uma salva de palmas para Jesus. Pensando assim, nós estamos livres da soberba. O que está escrito nos Provérbios? A soberba precede a queda. Fiz um grande trabalho na empresa. Não fui eu não sou capaz de fazer nada bom. Foi Deus que agiu através de mim. Ajudei um idoso a atravessar a rua. Eu não teria parado para ajudar. Foi Deus que agiu através de mim. Essa é a melhor forma. E aí o Senhor acha Abraão. Veja que Deus encontra Abraão e existe uma mensagem nisso. Nós não temos condições de encontrar a Deus. A nossa única chance é que Ele nos encontre. Você ouviu isso? O mundo jaz no maligno, nós estamos num mundo que jaz no maligno. Meu irmão, nós não temos essa força toda para nadar contra essa correnteza, mas nós podemos clamar. Eu gosto tanto dessa palavra. Clama a mim e responder-te-ei. Senhor, eu estou indo nessa enxurrada para o inferno, mas eu quero ser encontrado pelo Senhor. Se houver sinceridade nessa oração, meu irmão, na mesma hora você vai ser puxado desse rio. Veja que os discípulos que ele escolheu, um era cobrador de imposto, o outro era pescador. Tinha uns lá, meu irmão, que era pré-adolescente, desempregado. Eram os nem, né? Nem estudava, nem trabalhava. João não tinha 17 anos de idade quando Jesus o chamou. Mas o que o Senhor olhou neles? A mesma coisa que Ele procurou em Abraão. Pessoas honestas, corações ensináveis. Eu falei sobre isso aqui em alguma outra ocasião. Tem gente que você não consegue nem conversar. Você começa a conversar com a pessoa, ela já sabe tudo. Conhece alguém assim? Cuidado, se você não conhece, você pode ser essa pessoa. Você vai falar com a pessoa, já sabe, e ela quer te ensinar ainda. Você vai falar com ela tentando dar instrução, né? Falou, você vai cair no abismo. Não, ela ainda quer te dar uma aula. Irmão, se esvazia de você para que o Espírito possa te encher. Aleluia. Veja que o Senhor encontra Abraão e Deus fala direto com ele. Nós vamos ver poucas pessoas que Deus se relaciona dessa forma. Ele faz isso com Abraão, ele faz isso com Moisés, ele faz isso com Elias, faz isso com Eliseu, faz isso com Davi, mas não é com todo mundo que Deus fala direto. Com Ezequias, repita isso comigo, Ezequias. Ezequias foi um grande rei. Como que Deus falava com ele? Através do profeta Isaías. Deus não falava direto com Ezequias. E Ezequias foi um grande rei. Cada um Deus vai falar de uma forma, mas com algumas pessoas Deus falava direto. Sabe qual que é a questão de Deus falar direto com você? É que tem gente, meu irmão, que isso é uma questão de temperamento. Deus fala alguma coisa que Ele vai falar só com você. Deus não vai falar com mais. Sabe qual que é uma das principais características de ouvir a voz de Deus? É que Deus vai falar só com você. Ele não vai falar com quem está perto. Tem coisa que Deus vai mostrar só para você. Aí tem gente que tem um temperamento que é assim. Deus fala algo para você. Aí você vai tirar da palavra. Aí você vai orar, pedir para Deus usar um profeta para confirmar. Aí quando Deus usar um profeta para confirmar, Deus tem que usar um outro profeta que não tem nada a ver com o primeiro profeta para falar a mesma coisa. Tem gente que está aqui nessa noite desse jeito. Deus falou alguma coisa para você. Você já está aqui na quinta confirmação. Não, se o irmão pregar, né? Se o irmão pregar no primeiro livro do Samuel, capítulo 1, versículo 3. E na hora que ele pregar, a luz dela piscadinha. Irmão, com Deus é assim, ó.
Já ouviu aquela frase, preparar, apontar fogo? Sim ou não? Com Deus é preparar fogo e depois aponta. Ele te deu a arma, você atira, depois você vê aonde você atirou para poder saber onde você vai atirar. Sabe como que eu sei que é desse jeito que Deus trabalha? Lá no Apocalipse. Ele fala assim para uma das igrejas: eis que coloco diante de ti uma porta aberta. Em nenhum momento ele fala, você está passando, você vai passar, você já passou pela porta. Não, ele fala que ele colocou a porta aberta. Passar por ela é com a igreja. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Se Deus falou com você algo a respeito de algo que é uma necessidade, alguma coisa que você pediu para Deus que só Deus poderia fazer, meu irmão, se Ele abriu a porta, entra. Quem aqui ouviu? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Meu irmão, eu sei que Deus está falando com alguém específico quando eu estou pregando algo e vem algo que tem nada a ver com a palavra no meio da palavra. Se Deus abriu uma porta, entra. Meu irmão, mas o negócio é estreito com Deus. Larga o caminho que leva à perdição e estreita é a porta da salvação. Se Deus abriu uma porta, o que você vai fazer? Agora é com você. Ele fala direto com Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, saia para ti mesmo. O que Deus está falando para Abraão? O que eu estou mandando você fazer, não adianta você pedir confirmação para ninguém, porque ninguém vai saber do que você está falando, porque eu falei só com. Não adianta você pedir instrução, porque ninguém tem instrução sobre aquilo que eu projetei para você. Saia para ti mesmo. O que Deus está falando para Abraão? Saia andando. Meu Deus, para onde? Não importa a direção. Vai em qualquer direção, mas vai, porque durante o caminho eu vou. Lá na frente. Agora a gente já sabe o final da história. O que Deus queria fazer com Abraão? A palavra do Senhor fala que ele era um nômade. O que Abraão era? O que o nômade faz? Ele não tem uma residência fixa, ele fica andando. Então Abraão levantava acampamento, andava, acampava, ficava um tempinho, levantava acampamento e parava e acampava. Assim era a vida de Abraão. Sabe por quê? O que Deus prometeu para Abraão? Todo lugar que você pisar a planta do teu pé é a tua herança. É o lugar que eu vou dar para a tua descendência. Aí se você olhar o mapa, o território de Israel foi todo lugar por onde Deus levou Abraão para levantar acampamento e acampar, levantar acampamento e acampar, levantar acampamento e acampar, levantar acampamento. Ele ficou, irmão, anos, ele ficou uma vida inteira. E aonde ele pisou a planta do pé, Deus deu a casa para os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos e a casa de Abraão. Por isso que ele não tinha uma direção, ele tinha um território. O que Deus tem para ti é tão grande que se Ele te revelar antes de você começar a fazer, você vai se perder, você vai duvidar, você vai tropeçar, você vai cair. Então Ele vai te revelando no meio do caminho, Ele vai dando o que você precisa, mas você precisa ter um coração ensinável, você precisa ter um coração obediente, você precisa ter um coração pelo qual Deus possa se manifestar através de você. Quantos estão ouvindo? Saia para ti mesmo. Não dependa da autorização nem da opinião de ninguém. Não dependa da aprovação de ninguém. Saia para ti mesmo. O que isso significa? Creia nas promessas. Não importa como elas vão se cumprir, mas saiba que elas foram feitas e no tempo e do jeito certo elas vão e já estão acontecendo na vida daquele que crê. Glória a Deus. Abraão o tempo todo tinha a opção de não obedecer. Ele poderia ter ouvido aquela voz e falar: é coisa da minha cabeça. A palavra não fala que Deus se materializou. Alguém aqui ouviu o que eu estou falando? A palavra não fala que veio um anjo do céu, como Miguel veio falar com Josué. Não veio. Ele ouviu uma voz.
Ele poderia ter falado: eu acho que eu sonhei, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas ele escolheu crer. Crer é uma escolha. Crer sempre é uma escolha. Sabe quando eu escolho crer? Quando eu entendo que o que Deus está propondo é melhor do que aquilo que eu já tenho. Quantos ouvem isso? Deus tem algo melhor do que o que você já tem. Talvez a sua vida não seja ruim, talvez ela seja até boa, mas Deus está propondo coisas novas e melhores. Deus está propondo uma nova fé, uma nova perspectiva, novos lugares, novas pessoas. Veja que Deus quer te colocar num outro contexto. Veja que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. Veja que Abraão, ele era um bom filho, ele era filho de um pai que tinha posses. A vida de Abraão não era ruim, mas Deus tinha coisas melhores para ele. Irmão, a minha vida não é ruim, mas de repente eu comecei a ter sonhos, ter vontades que eu não tinha. Quem sabe não é o próprio Deus querendo te levar para um outro estágio. Quem sabe não é o próprio Deus se manifestando e dando para ele, dando para você os sonhos que são dele. Se ele nos escolheu para se manifestar nessa terra, meu irmão, o milagre não vai acontecer na vida de quem não crê. O milagre é para quem crê, glória a Deus. Quem escolheu crer, meu Deus. E quem escolheu crer no Senhor, porque a decepção mora em crer em pessoas, em crer em coisas, mas o Senhor nunca decepcionou ninguém, a fé nunca frustrou ninguém, porque a fé ela vem direto do Senhor para nós. A fé é um presente de Deus para quem aceita esse presente. E se você colocar nas mãos do Senhor, irmão, a fé ela é algo tão poderosa que ela pode nos fazer conquistar coisas que nós não deveríamos conquistar. Quantos ouvem essa palavra? A Bíblia tem exemplos de pessoas que pediram para Deus coisas que não eram para elas conquistarem, e elas insistiram na fé, e Deus deu mesmo assim, de tão poderosa que é a fé. Imagina se você usar a fé de acordo com aquilo que Deus tem para você. Vocês ouviram isso? É assim que um pastor de ovelhas se torna rei. É assim que um homicida condenado se torna um estadista. Estou falando de Moisés. É assim que um rei condenado à morte ganha 15 anos de vida a mais. É assim, meus irmãos, que Deus se levanta e se manifesta e faz com que um reino caia através da palavra. Estou falando do reino de Roma. Eu estou falando aqui nessa noite de pessoas que têm situações na sua vida que não podem ser revertidas, nem melhoradas e nem reconstruídas, mas o Senhor está aqui nessa noite. E Ele está falando assim: eu amo aqueles que têm fé, porque eles receberam algo que eu dei. Ninguém nasce com fé. A fé é adquirida. A fé é quando você olha para um obstáculo na sua frente e você sabe que você não tem como transpor, mas existe um Deus no céu, que se for da vontade dele, você vai conseguir em nome de Jesus. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Eu quero encerrar essa mensagem com a mesma frase que eu disse no começo: deixe de errar, saia para ti mesmo, saia por você mesmo. Não dependa da aprovação, não dependa da opinião, mas dependa da fé, de ser direcionado por Deus. Se o Senhor colocou um sonho no seu coração, seja ele material ou não, sonhe com todas as suas forças. E dentro de você diga: eu não tenho condições de viver isso, mas eu sei quem pode fazer isso por mim, e Ele vai fazer, e eu estou disposto a obedecê-lo por todos os caminhos aonde Ele me levar, porque eu vou viver a promessa do Senhor em nome de Jesus. Saia para ti mesmo. E assim eu agradeço a oportunidade, e as palmas são para Jesus.